E hoje com a Grazi, nossa amiga, nossa cliente. A Grazi é responsável por duas áreas fundamentais no Grupo Top. Primeiro, eu vejo que as duas áreas cuidam de pessoas. Sim. Né? Ela cuida dos colaboradores, mas cuida também dos clientes, né? Sendo responsável pela área de marketing da companhia. Grazi, você foi uma das nossas primeiras clientes, né? Lá atrás, no momento em que poucas empresas ainda investiam em CRM, investiam em conhecer o cliente, vocês resolveram investir nesse conhecimento e já se passaram aí pelo menos 5 anos. Quando a gente olha para os números do Grupo Top, no que diz respeito a conhecimento de clientes, são números impressionantes, tanto a quantidade de cadastros, vendas identificadas, agora apps baixados, né, e a audiência que tem nesses apps. Eu queria que você iniciasse falando rapidamente sobre o Grupo Top e um pouco do que esses 5 anos, né, olhando com um pouco mais de detalhes os clientes, o que pôde te ensinar, né, o que agregou para você no seu dia a dia esse conhecimento mais profundo do cliente. Bom, primeiro que é um prazer estar contigo, né, Gibote? A gente se conheceu lá atrás, um dos motivos de a gente ter fechado com vocês, com a Rock ou lá atrás, Venex, foi por conhecer as pessoas. Porque a gente sabe que atrás de empresas tem pessoas e eu que cuido das duas áreas, valorizo muito isso. Então essa seriedade, esse conhecimento todo envolvido que vocês têm foi um dos fatores de decisão nosso. Então, prazerzão estar aqui com um baita mentor, te admiro muito. Obrigada pela oportunidade. Bom, então, o Grupo Top, nós somos 29 lojas, em Santa Catarina, terra da cerveja, terra da cuca, terra de joelho de porco, uma região incrível. Temos 23 lojas de varejo, mais 6 atacados, em torno de 2.300 colaboradores e avançamos 1 bi, faturamento de 1 bi. Então, esse motivo 1 bi foi muito comemorado na nossa empresa, que poucas empresas conseguem esse marco e a gente trata como um marco mesmo. Então, nós trabalhamos com programas de fidelidade de uma maneira ou de outra, desde sempre. Eu estou trabalhando há quase 30 anos no varejo e eu percebi que a gente que sempre trabalhou com fidelidade, mas de uma maneira diferente, né, Gibote? Porque a forma que a gente trabalhava era indo em festas de igreja, sou de cidade pequena, festa de igreja, campeonato de futebol, pastelada da escola. E lá a gente já fazia a clusterização, que hoje vocês têm essa metodologia, a gente já fazia olhando. Por quê? Olhava para a pessoa, essa pessoa está comprando com a gente. Vem lá todos os dias, vem 20 dias do mês, enfim. Essa pessoa já não compra mais. E aí a gente fazia isso de uma forma empírica. Depois a gente colocou o programa de fidelidade, que era comprando a cada X valores, ganhava pontos, mas a consequência disso foi um aumento do passivo, um risco de passivo muito alto com o crescimento da base. E lá em 2018, por aí, a gente começou a conversa de migrar para um sistema de CRM para aí sim utilizar esses dados para tomar decisões. Então encontramos vocês, a gente conversou com muita gente, fizemos muito benchmark e decidimos por vocês. Então essa é um pouco da nossa trajetória. E, Gibote, eu acho que assim, um dos grandes aprendizados que lá atrás, quando eu empacotava, quando eu ficava na loja que conseguia fazer esse trabalho, eu ficava muito feliz quando vinha um cliente novo. Porque a gente sabia quem era cliente novo, ia lá e queria entender o porquê. Então, claro que ficava feliz por ele falar que um amigo que indicou, ele veio na cidade, escutou falar bem da nossa loja. Então, isso dava orgulho. Orgulho. Mas, hoje, olhando para o tamanho da base, com o conhecimento que a gente vem adquirindo, a gente precisa ter um novo cliente, porque tem que ter entradas, porque tem saídas. Isso é uma coisa que a gente não consegue não ter saídas de clientes, a gente tem, mas o aprendizado é a recorrência, é a frequência. Então, o grosso do nosso faturamento vem desses clientes que retornam e retornam e retornam à nossa loja.
E por mais que é uma coisa óbvia, isso é muito óbvio, a gente não valoriza, ou a gente não cria estratégias para ele. A gente olha quem está entrando. Ainda mais que eu sou marketing. Então, o marketing quer fazer ações para trazer novos clientes. Mas o que a gente faz com os clientes que já estão na base? E se a gente olhar para isso, a massa de faturamento vem daí, da recorrência, da frequência. Então, olhando nesses anos que a gente está com vocês, acho que esse foi o grande achado. Grazi, enquanto você estava falando, eu estava passando um filme aqui na minha cabeça. Eu me recordo que logo que nós fechamos, eu peguei a minha esposa, a Denise, e minhas 2 filhas, né, Fernanda e Heloíse, e nós visitamos a sua loja de lontras. Até para quem está nos ouvindo, né, a Rede Top, o Grupo Top, nasceu da junção, primeiro como associativismo de várias famílias que tinham suas lojas, e depois eles converteram isso numa única empresa. Aliás, ao meu ver, uma jogada extremamente inteligente e que proporcionou para os clientes que frequentam as lojas muito mais qualidade, né? Sim. Mas eu me recordo que eu fui para a loja de Londres e eu tive a sorte de chegar num dia, eu acho que um dia muito típico lá de Santa Catarina, que era um dia mais fresco, o tempo estava nublado, e eu lembro que eu fui muito bem atendido na loja, né? E as minhas filhas ficaram encantadas, porque essa loja depois foi reformada, ela ainda não tinha sido reformada, mas o atendimento era diferente, né? E o gerente, na época, ele veio e falou, olha, vocês nunca vieram aqui, né? Vocês são novos na cidade, então essa história de conhecer o cliente é verdadeira, eu vivenciei isso na pele. E aí eu expliquei, falei, olha, não, na verdade, nós somos do estado de São Paulo e nós estamos aqui porque vocês vão começar a trabalhar conosco, né? E a gente gosta de visitar as lojas. Então é muito bacana mesmo, essa essência ela é verdadeira e eu pude experimentar isso. Grazi, você falou da perda de clientes, né? O que a gente está vendo no nosso mercado já há pelo menos 5, 6 anos é um crescimento expressivo da concorrência, tanto da concorrência física com a expansão das redes, a própria Rede Top, né, o Grupo Top se expande todo ano e cria novas lojas que levam concorrência nova para outras redes, e o oposto também ocorre, obviamente. Agora, mais recentemente, os outros formatos de loja, incluindo as plataformas digitais, e a gente percebe que nas reuniões que o nosso time de CS faz com vocês lá, a gente percebe muito que vocês focam muitas estratégias de CRM para poder trabalhar a retenção, que foi um dos pontos que você falou. Se você puder compartilhar com quem está nos ouvindo, qual das estratégias que vocês usam hoje e que você consegue perceber, não só nos dados, né, que obviamente a plataforma te traz, mas ali na loja, no dia a dia, no contato com os clientes, qual estratégia que hoje você conduz via CRM e que você fala, cara, essa é uma estratégia legal, é uma estratégia que a gente faz com que a gente acredite no poder dos dados, no poder da plataforma? O que a gente tem feito cada vez mais é estudar categorias, entrar em nível de categorias e em nível de produtos. Porque a gente vê, além da concorrência, que ela está cada vez mais agressiva, cada vez mais perto em vários canais, mas nós também percebemos, e você fala muito sobre isso, a mudança de hábitos de consumo. O Monjaro, as cervejas e tudo mais. Então, a nossa preocupação está sendo em quais produtos que a gente vai conseguir oferecer para equilibrar a perda de outras categorias. Então, a gente tem aprofundado muito esse estudo do que o cliente compra e o que o cliente está deixando de comprar. Isso olhando muito categorias. E, claro, aí vai depender bastante de a gente olhar os nossos clusters e entender a melhor estratégia para cada um deles. Então, a gente trabalha a retenção um pouco diferente. A retenção, a gente vai mais no relacionamento. Nós temos os nossos cursos de vinhos. Então, esses clientes, eles ganham, os melhores clientes ganham essa entrada. Então, a gente convida eles para uma degustação, a gente se relaciona com eles de forma diferente. O incentivo vai muito em categorias, porque a gente olha o que compra, o que não compra, o que gosta, o que não gosta, e a gente manda as mensagens para eles através de aplicativos, tenta, claro,
chegar em todos, mas o aplicativo é onde a gente não tem tanta concorrência, diferente de uma rede social. Então, ele já está com o aplicativo na nossa mão, a gente tem feito isso. Agora, aí o baixo valor e reconquista não tem mágica. É oferta, tem que trazer o que ele compra e precificar, ser muito agressivo nisso. Então, essas estratégias que a gente está vendo, como elas estão desempenhando muito bem, mas não pode ser uma coisa para todos. A gente tem que fazer essa diferenciação de estratégias para cada tipo de público, porque se a gente colocar uma oferta muito agressiva para um cliente retenção e um cliente incentivo, se não tiver um sellout muito alinhado, a gente pode causar problemas. Agora, o Reconquista é um cliente que ele está com o pé fora já. Então, como que tu vai trazer ele? É agressividade em preços, em ofertas do que ele gosta de comprar. Então, estimulando nesse sentido. E por mais que a gente seja assertivo, vai ser pouco os clientes que vão retornar mesmo, porque ele já está abandonando a base. Então, vai dependendo muito de cada momento e do objetivo que a gente quer. Quem que a gente quer atingir em determinado momento e aí vai para cima. Grazi, você trouxe alguns pontos muito legais. Primeiro, me lembrou um conceito que foi muito debatido recentemente, digo 3, 4 anos atrás, que era a mudança do foco no cliente para o foco do cliente, né? Basicamente, quando a gente coloca o foco no cliente, a gente está olhando de fora para dentro. E o foco do cliente é como o cliente nos enxerga e, a partir daí, como ele gostaria de ser tratado. Então, você deu exemplos claros de que o foco do cliente ele é fundamental, uma vez que para cada diferente tipo de comportamento que o cliente tem naquele momento, você tem uma estratégia diferente. Um outro ponto que eu gostei muito, e eu acredito muito, eu tenho dito já há alguns anos que cada vez mais nós não poderemos falar em conveniência para lojas físicas do supermercado. Porque nada é mais conveniente do que a gente ficar na casa da gente, no sofá, e fazer o pedido pelo celular. Você trouxe a experiência, né? E exemplificou com o curso de vinho, que você faz o convite para grupos específicos de clientes que se sentem valorizados e, a partir daí, eles passam a consumir mais, a frequentar mais a loja. Eu sei que vocês trabalham muito forte também a questão do app, como você citou, e quando você pensa num futuro de curto prazo, o que você sente que ainda é necessário ser feito para que você consiga mais atenção desse cliente, mais essa audiência e, obviamente, que você consiga monetizar mais, vender mais e, acima de tudo, que você consiga servir melhor esse cliente? Rebote, é claro que o ideal seria ofertas individualizadas. O que o Gibote gosta de comprar? Vamos oferecer isso para ele. Porque essa é a tua experiência. Claro, tem toda a experiência da loja, mas a gente oferecer um produto que tu queres, que tu gosta, eu entendo que é muito bom. O cliente gosta disso. Só que eu não acredito que a gente consiga fazer isso individualizado. Por mais que todas as teorias falam que a gente tem que fazer individual, hoje eu acho difícil isso. Então, mas eu vejo que a gente tem que melhorar ainda mais nesse cluster, aprender mais com os dados. Eu vejo que a gente ainda tem um caminho muito grande, tem muitas oportunidades para a gente alcançar ainda, mas é estudando cada vez mais o cliente ou o grupo de clientes. Porque às vezes a gente tem algumas crenças que precisam ser quebradas. Às vezes o retenção, ele compra a mercearia. A gente acha que o retenção, que ele é o teu melhor cliente, ele vai comprar o vinho, ele vai comprar a picanha, ele vai comprar... Às vezes não é. Às vezes a composição familiar dele, o produto que ele mais valoriza é a cesta básica, é o leite. Então, a gente tem que tirar essas crenças e aprofundar ainda mais nos dados e agir sobre eles. Eu vejo que na empresa a gente tem, os setores, eles conversam muito, o CRM é estratégico para a nossa empresa, então desde o conselho até a base, todo mundo sabe a importância do CRM, do nosso clube, mas eu ainda vejo que a gente tem que aprofundar e fazer mais ações.
Ainda Muito legal, entendo. Grazi. Grazi, você comentou um ponto que me fez viajar novamente aqui sobre você ter cada vez mais os descontos ou as ofertas personalizadas, né? Me recordo que em 1994 eu li um livro chamado A Terceira Onda, do Alvin Toffler. Esse livro foi escrito no início da década de 80. Uhum. E eu fiquei encantado com o livro, porque ele dizia como seria o futuro na terceira onda, mas ali em 1994, 10 anos depois do livro ser escrito, algumas coisas que ele tinha previsto já estavam acontecendo. Eu li esse livro pelo menos mais 3 ou 4 vezes ao longo da minha vida, e agora, quando você lê esse livro, ele fez a leitura exata da nossa sociedade. Lembrando que era uma época que não tinha celular, não tinha internet, e ele previu tudo isso. E eu, de talvez tão encantado que eu fiquei, eu usei um pouco essa experiência de análise de dados, muito chão de loja, né? Porque eu adoro estar na loja. E me arrisquei algumas vezes, né? Eu me lembro que 10, 12 anos atrás, eu comecei a falar que os tabloides físicos iam acabar no país. E na época era o principal instrumento que o supermercado e a indústria tinham conjuntamente para poder fazer a divulgação das marcas. E hoje eu tenho uma convicção de que, num futuro muito próximo, nós não teremos mais os descontos de gôndola nas lojas de supermercado. Porque a gente sabe que grande parte desses descontos não são convertidos em vendas. Sim. E num momento onde nós temos margens tão apertadas, a gente evitar esse tipo de estratégia é cada vez mais relevante. E, obviamente, para a gente poder parar com os descontos de gôndola, nós temos que crescer o desconto personalizado, né? Fazer com que o cliente perceba valor em categorias ou marcas por meio de um agrado, de um desconto, mas que ele não teria se ele não comprasse aquela marca especificamente. Hoje, quando você olha para aquilo que o mercado tem falado, nós na Rock Cantec, a gente tem falado muito sobre a gôndola estendida, que é poder estender a gôndola, levar outros SKUs que não estão dentro da loja. Como que você enxerga isso? Eu enxergo de bote que são saídas para o nosso varejo. Porque quando a gente fala dessas mudanças de hábito que são drásticas, cada vez mais nós temos que buscar alternativas em categorias. Então, esse vai ser o grande quebra-cabeça. Nós estamos discutindo lá na nossa empresa. Se o departamento, a categoria está caindo, qual que vai substituir? Isso na loja física. Mas a gente não pode ficar só na loja física, porque os concorrentes estão vindo também de forma digital, de forma online. Então, eu acredito muito em a gente oferecer o quanto maior mix, melhor. Claro que a gente sabe que tem todo um planejamento por trás disso, tem as dificuldades, mas eu vejo que o varejo vai ter que buscar alternativas. Como que a gente vai buscar uma caída de consumo da cerveja, que é uma categoria, no nosso caso, super relevante? Qual produto vai substituir? A cerveja zero, ela não vai conseguir acompanhar a queda da cerveja com álcool e assim por diante. Então, eu vejo que isso é gôndola estendida, buscar alternativas, sair do nosso quadrado, porque o nosso varejo faz tempo que ele não tem uma grande mexida e eu acho que chegou esse momento. No perecível, rotisserie, quem não tem, acho que vai ter que caminhar para isso, gôndola estendida, é a gente de alguma maneira oferecer tudo que o cliente precisa. Parece meio abstrato, mas para que ele fique conosco, que ele seja cada vez mais fiel conosco, encontre e a gente consiga atender ele da melhor maneira possível. Eu acho que é isso. Muito bacana. Grazi, eu quero te agradecer esse tempo. Você sabe que eu te admiro muito como pessoa, como profissional. Para mim é uma honra poder, junto da Rock, servir vocês e um prazer imenso ter esse bate-papo. Muito obrigado. Eu que agradeço, reforçar aquilo que eu já te falo, te admiro muito. Um dos fatores decisivos nossos foi você estar à frente da empresa e trazer esse conhecimento para nós, vocês, toda a equipe, nos ensinando a olhar cada vez mais para dados. Então, super agradecida também. Muito obrigado. E para você que está assistindo a gente,
Continue nos seguindo nas redes sociais para mais conteúdos bacanas como esse.